Paz e bem, estamos com mais uma Vivências Online para abençoar seu coração, entrando na sua casa, no seu lar, encontrando sua família, seus amigos em vários lugares desse país. Vivências Online é um tempo para pararmos, olharmos para o coração, visitarmos o texto sagrado, pensarmos a realidade e sermos visitados por Deus. Vivências Online. Que Deus abençoe o seu coração. Vamos ouvir algumas músicas.
Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos decodificar o nosso coração através das palavras, da linguagem. Vamos colocar em cima da mesa em súplicas, orações, ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações. Feche seus olhos aí onde você está e vamos orar. Oh Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento bonito de encantamento, de beleza, em que a gente pode cantar, a gente pode usar a arte, no caso a música, para levar o nosso coração mais distante, mais perto de Ti, mais distante dessa realidade, mais perto de Ti para compreendê-la. Que os nossos corações sejam tocados por Ti nesse tempo de vivências online, que o Teu Espírito Santo fale conosco e nos ajude a absorver esse tempo com hombridade, com nobreza. Promove crescimento em nós, promove maturidade, Deus. Que os nossos corações não estejam abertos a especulações levianas, que os nossos corações não estejam abertos a notícias falsas, ainda que embora elas contenham parte da verdade, mas essas notícias vão infeccionando os nossos corações e a nossa alma. Que os nossos corações estejam abertos à percepção do bem, à percepção da solidariedade e da fraternura. E que esse tempo que nós estamos aqui, Deus, abrindo o nosso coração e a alma, nós possamos entender que é um tempo que vai passar e que a gente precisa guardar o coração. Que o Teu Espírito Santo venha nos tocar, ó Deus, com beleza e graça, no nome de Jesus.
Atos, capítulo 2, versículos 43 a 47, dizem assim: todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Eles seguiam numa disciplina diária de cultos no templo, seguidos de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias, o número deles aumentava, e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Desde a República de Platão, a Utopia de Thomas More e o Reino de Deus de Jesus Cristo são horizontes na República, na Utopia de Thomas More e o Reino de Deus que Jesus vem apregoar. O Reino de Deus aqui e agora, mas não já. Essa é uma expressão do Leonardo Boff, teólogo católico. O Reino de Deus aqui. Já existem sinais dessa presença, mas não já, porque ainda não na sua totalidade, na sua completude. E esse texto é maravilhoso, porque os primeiros cristãos, embebidos dessa presença maravilhosa de Jesus, acreditaram na possibilidade da construção e da sinalização desse reino de Deus que Jesus tanto falava. E esse texto é um fragmento dessa realização. O processo civilizatório que o Ocidente elabora é um processo destrutivo a toda a sociedade, acreditem. Existem pessoas, muitas vozes, dizendo que não, mas acreditem, a forma como a gente se organiza no Ocidente é uma forma destrutiva, vai nos levar para o abismo. A ganância e a busca pelo poder são elementos destrutivos. Há sim toda uma maquiagem, todo um marketing, dizendo para você e para mim, para nós nos esforçarmos para chegarmos lá, no topo da pirâmide. Não há espaço para todos no topo da pirâmide. E enquanto isso, as bases que querem chegar no topo da pirâmide vão se degladiando, vão se maltratando, vão se consumindo dia após dia, numa violência gratuita. Esse texto é maravilhoso porque o cristianismo dos primeiros dias era um cristianismo efervescente, um cristianismo que cobrava dos seus seguidores a própria vida. Eu me lembro no livro de Atos ainda, quando houve a primeira perseguição, e eles foram espalhados pelo mundo da época. Eu fico pensando assim, eles poderiam chegar numa outra cidade e esquecer essa coisa de reino de Deus, esquecer esse nome Jesus e viver uma vida diferente, porque na outra cidade ninguém os conhecia, em tese. Mas sabe o que acontecia? Eles iam para outras cidades espalhados, e quando chegavam na outra cidade, eles falavam dessa utopia do reino de Deus, da partilha, da amizade.
lá nessa outra cidade, eles eram perseguidos. Alguns morriam ali mesmo, outros fugiam para outros lugares. E quando eles chegavam nesses outros lugares, eles falavam dessa utopia do reino de Deus. Eles falavam do nome de Jesus, que era agregador, porque sob o nome de Jesus não havia servo, não havia escravo, não havia rei, não havia homens, mulheres, ricos ou pobres. Sob o nome de Jesus todos eram irmãos e irmãs. E aqui nesse texto diz que os crentes viviam numa harmonia maravilhosa, numa harmonia maravilhosa, diferente do que a gente tem hoje, né? Algumas igrejas solidárias com o povo, fechando as suas portas, mandando seus membros para casa, fazendo o que estamos fazendo aqui no Vivências Online, tentando juntar o povo de alguma maneira pelas mídias, pelas redes sociais. Mas outros pastores, outros líderes, afoitos pelo dinheiro, afoitos pelo poder, deixando as suas portas abertas, sem um mínimo de responsabilidade. E o texto diz aqui que os crentes viviam numa harmonia maravilhosa. Harmonia maravilhosa é um sinal do reino de Deus. O reino de Deus aqui e agora, mas não já. E eles tinham tudo em comum. Eles vendiam o que possuíam e deixavam à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Cara, que lindo isso, que maravilhoso. Esse é o chamado da igreja: estar à disposição daqueles que necessitam. O chamado da igreja não é para disputar o poder político. O chamado da igreja não é para que ela se assente à mesa do poder, não. O chamado da igreja é para que ela esteja à disposição daqueles que necessitam. E a gente vive um tempo hoje de pessoas que necessitam de afeto, de carinho, de cuidado. E um dos elementos do reino de Deus, a partir do texto, é exatamente esse: que a gente troque a dinâmica da conquista pela dinâmica do cuidado. Nós temos uma sociedade que quer conquistar, que quer mostrar as suas conquistas, que se insinua poderosa a partir dessas conquistas. Mas deixa eu dizer, o chamado da igreja não é para conquistar, o chamado da igreja é para cuidar. Trocar o paradigma da conquista pelo paradigma do cuidado. E é assim que eu gostaria de entrar no seu coração, que o Espírito de Deus chegasse até você e te tocasse para que você refizesse, redesenhasse os seus caminhos, trocando esse paradigma e ficando à disposição das pessoas. E em troca, entre aspas, ou o resultado dessa disposição, desse olhar cuidadoso pela cidade afora, o resultado disso é que eles faziam celebrações vibrantes e alegres. Quando eles se encontravam, esses encontros eram vibrantes, eram bonitos de se perceber, e as pessoas queriam estar juntos ali. O texto diz que o povo da cidade apreciava o que via. E hoje a gente tem uma igreja caindo no porta dos fundos, como chacota. A gente tem a igreja e muitos líderes caindo na boca dos humoristas, nos stand-ups da vida. Nós temos uma igreja que virou chacota, uma liderança pisada, como o sal que não salga, como a luz que não clareia.
Mas essa é a utopia do reino de Deus, a utopia de Jesus. Essa é a nossa utopia. Cuidar daqueles que necessitam, para que os nossos encontros sejam vibrantes, alegres. E para aqueles que veem esses encontros vibrantes e alegres, sintam prazer em estar perto, sintam prazer e celebrem junto. E o texto termina dizendo que Deus acrescentava, trazia outras pessoas pelo simples fato de que essa igreja de Atos era uma igreja interessante, tinha uma proposta de vida bonita, interessante. E é assim que eu gostaria de terminar essa live, para que você e eu pensássemos nisso. A nossa utopia é de solidariedade, a nossa utopia é de cuidado, a nossa utopia é de vibração, a nossa utopia é de celebrarmos a Deus na cidade e com a cidade. E eu queria que a gente pensasse nisso, sobretudo nesse tempo que a gente está vivendo. Que a gente estivesse aberto para perceber as necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Que Deus abençoe o seu coração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Esse nome é nome de Jesus, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Deus abençoe o seu coração. Nos siga nas redes sociais, Igreja Bethesda de Osasco, Instagram, Facebook, Bethesda Os, com Z, no YouTube. Que Deus abençoe os seus dias e até a próxima Vivências Online. Amém.